No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre prevenção a doenças renais. Na próxima quinta-feira, 13 de março, será celebrado o Dia Mundial do Rim. Aqui no Brasil, a campanha é coordenada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e tem o objetivo de trazer informações para a prevenção. Este ano, a campanha, inclusive, chama a atenção da população para a realização de um exame simples que pode ajudar na detecção precoce de doenças renais, o exame de creatinina. Sobre esse assunto, hoje eu entrevisto o médico nefrologista Dr. Jorge Ramos. Doutor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Doutor, o que leva uma pessoa a ter doença renal, para iniciarmos a conversa? Existem fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças? Existem fatores de risco, duas doenças basicamente que são as maiores causas de doença renal crônica. O diabetes mellitus e a hipertensão arterial, a pressão alta. São essas duas situações clínicas que levam a maioria das pessoas a virem a precisar de diálise ou de transplante no futuro. E isso é no mundo inteiro. A gente tem outros fatores de risco, obesidade, sedentarismo, medicações, doenças próprias do aparelho urinário, mas diabetes e doença hipertensiva são as duas principais causas no mundo inteiro hoje. De doenças renais. Hoje a genética tem algum envolvimento com essas doenças ou não, doutor? Existe fator genético para a maioria das doenças hoje já sabidamente descobertos, mas o controle do diabetes, controle da pressão alta são essenciais para retardar a progressão para a doença renal crônica. Existem outras doenças próprias do rim, como a nefrite, os rins policísticos, cálculo renal, muito raro fazer doença renal crônica hoje, mas são situações que levam também à doença renal crônica, que habitualmente é assintomática. Você não sente muita coisa, e o exame de creatinina, dosagem no sangue de uma substância chamada creatinina, que é um exame barato, fácil de fazer, que deveria ser parte de todo o check-up, faz o diagnóstico precoce. A maioria dessas pessoas chegam para o nefrologista já numa fase adiantada da doença, em que às vezes o que a gente tem para oferecer é a diálise e é o transplante. Então, o objetivo da Sociedade Internacional, da Sociedade de Nefro hoje, é fazer o diagnóstico precoce. Vamos dosar creatinina, vamos fazer um exame simples de urina e controlar essas doenças que atingem boa parte da população. Doutor, de forma geral, quando falamos sobre doenças renais, são doenças silenciosas no início, elas apresentam sintomas, tem como a pessoa desconfiar que está com problema nos rins? Sintomas mais comuns de doença renal: inchaço, anemia, cansaço, emagrecimento, pressão alta, difícil de controlar. Basicamente são esses os sintomas iniciais de uma doença renal. Numa fase mais avançada, a gente tem outros sintomas mais graves, vamos dizer assim, que levam ao risco de vida. Estima-se que no Brasil cerca de 50 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência de doenças renais, doutor, sem antes ter acesso à diálise ou então ao transplante, As pessoas negligenciam a doença, doutor, ou a gente pode falar aí sobre a realidade do Brasil, que em algumas regiões o acesso ao tratamento é mais difícil? Eu acho que são várias coisas juntos, mas o acesso à saúde, a assistência médica é precário em parte do país, não precisa ir longe, aqui na região a gente tem essa dificuldade, a gente recebe pessoas com doença renal em fase terminal, vamos dizer assim, que não sabiam que tinha doença renal, que não foram orientados que tinha que tratar o diabetes, que tinha que tratar a hipertensão. Mas o fato é que 10% da população mundial tem doença renal e a maioria não sabe. A lesão um pouco maior ou menor, uma lesão inicial, mas a maioria, esses 10%, tem doença renal. E algumas localidades do país é mais difícil o acesso à população. A gente tem pouco nefrologista trabalhando no país e boa parte das pessoas não chegam a ter acesso à diálise e ao transplante, que seria o
ponto final, vamos dizer lá, do tratamento da doença. Doutor, hoje como que é a situação aqui da nossa região, da região sudoeste? Pato Branco recebe esses pacientes para tratamento de diálise, né? Qual que é a nossa realidade hoje com relação a isso? A gente tem um serviço de diálise que está há 41 anos funcionando na região, que atendia toda a população do Sudoeste. Hoje existem outros serviços em Francisco Beltrão, em Xanxerê, outros locais que a gente atendia previamente. Está bem distribuído o atendimento, né? Mas falta o diagnóstico precoce. Eu acho que é lá atrás, lá na UBS, tá? Aquele médico que está lá na unidade básica de saúde teria que fazer o diagnóstico e teria que ensinar essas pessoas a se tratarem, a controlar o diabetes, a controlar a pressão alta, a parar o cigarro, a controlar o peso, a praticar atividade física, tá? E mais algumas outras coisas que tem aí, não usar anti-inflamatório. E só para chamar um pouquinho a atenção, a gente está começando a ter algumas situações renais, de lesão renal, pela que a gente chama de medicina da beleza, né? Os hormônios, os implantes estão trazendo algumas complicações aí para o lado renal. O uso de testosterona é polêmico, mas a gente já tem situações, não é a gente particularmente, vou falar os nefrologistas estão atendendo doenças renais causadas pela vontade de ficar eternamente jovem, musculoso, né, bonito, e está trazendo complicações que isso sim tem que ser evitado. De forma geral, doutor, as doenças renais têm tratamento, têm cura? Hoje depende muito de como o paciente chega até o médico? Tem tratamento, tem prevenção, e o que a gente pode é retardar a evolução da doença com medicações que a gente tem hoje para tratar o diabetes, para tratar a hipertensão. Curar, em algumas situações, não, mas tratar a doença básica que leva à insuficiência renal e retardar a evolução da doença até chegar na diálise ou no transplante. Chega um ponto que não tem mais como você fazer o tratamento clínico e a opção é a diálise. O transplante é ruim, é doloroso? Mas você mantém as pessoas vivas. A gente mantém pessoas vivas 20, 30 anos junto dos seus semelhantes, né? Na década de 60, quando chegava nesse ponto, não tinha nada para fazer, né? Era ir para casa para morrer. Esse ano o tema da campanha chama a atenção para a realização do exame simples, que nós já falamos aqui, que é o de creatinina. É importante realizá-lo pelo menos uma vez ao ano naquele check-up anual, doutor? Acho que temos que lembrar, todos os profissionais de saúde têm que lembrar que creatinina deve fazer parte do check-up anual lá, que dosa colesterol, às vezes dosam 10 colesterol no ano, né? Tem que fazer creatinina e tem que fazer um parcial de urina para detectar lá se tem perda de proteína na urina, se tem perda de sangue na urina, que são sinais, às vezes, precoces de uma doença renal. Que pode ajudar no tratamento. Pode ajudar no tratamento e no retardo da progressão da doença. Esse é o objetivo. Então, o objetivo maior da Sociedade de Nefro é esclarecer e tentar prevenir as complicações, porque a gente tem uma epidemia de doença renal crônica no mundo. Tá certo. Sobre doenças renais, hoje eu entrevistei o médico nefrologista, o Dr. Jorge Ramos. Doutor, mais uma vez a gente agradece a presença e a entrevista. A gente que agradece, em nome da Sociedade de Nefro, a oportunidade de divulgar isso para a população. Obrigada.